Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É um prazer compartilhar com vocês algumas reflexões e orientações sobre a importância da estatística na orientação de mestrandos. Como orientadoras, nós desempenhamos um papel fundamental na formação acadêmica e profissional desses estudantes, e a análise estatística tem um papel crucial em suas pesquisas de abordagem quantitativa. Eu sou a professora Rilva, do mestrado profissional em saúde da família, em rede nacional, no polo da Universidade Federal da Paraíba, e também do programa de pós-graduação em gestão e organizações aprendentes. Eu gostaria de destacar que aqui falo como docente, mas isso não reflete necessariamente as posições, desses programas de pós-graduação. Esse não é um canal institucional, é um canal de comunicação minha, enquanto docente e orientadora, com meus orientandos e outros estudantes que se interessam por essa temática. E faz parte também de minhas reflexões docentes. Então, a partir do comentário de um estudante inscrito aqui neste canal, eu faço essas reflexões a partir dessa postagem dele. Ele colocou que gostaria de obter ajuda externa com análise estatística, como parte de uma dissertação de mestrado que ele está cursando, e ele disse que tinha que fazer uma pesquisa de abordagem quantitativa, mas ele não tinha experiência no uso de softwares estatísticos, ou mesmo no uso na análise estatística, além das habilidades básicas. Então, eu respondo a ele que essa é uma questão de prática, de exercício, mas muitas orientações iniciais são úteis. Eu vou mencionar aqui o SPSS, o Statistical Package of Social Sciences, que é o software que eu emprego nas minhas análises e também nas orientações dos meus alunos no mestrado. É um software amplamente utilizado na análise estatística em diversas áreas, incluindo pesquisas acadêmicas e na pós-graduação. Então, hoje, milhares de pesquisadores, de estudantes, acadêmicos, precisam desse programa para suas análises. Então, esteja você trabalhando em uma tarefa ou um projeto de pesquisa, esse software oferece uma ampla gama de recursos estatísticos que permitem aos pesquisadores realizarem análises descritivas, exploratórias ou análises inferenciais. Ao utilizar o SPSS para análise estatística na pós-graduação, você pode executar uma variedade de análises, como testes de hipóteses, análise de regressão, análise de variância, e entre outros testes que fazem parte da análise estatística inferencial e também descritiva. E o software SPSS também fornece recursos para criar gráficos, tabelas, que ajudam a visualizar os resultados de maneira mais clara e compreensível. Então, como disse o famoso estatístico Edward Deming, in God we trust, all others must bring dates. Ou seja, em Deus nós confiamos,
todos os outros devem trazer dados. Então, essa frase ilustra bem a importância da estatística em nossas pesquisas. E a estatística nos proporciona as ferramentas para analisar e interpretar dados, tomar decisões e fornece também evidências, ou melhor, evidências não seria a palavra, seriam subsídios para as nossas conclusões. Então, ao orientar mestrandos, é essencial enfatizar a importância da estatística em suas pesquisas, já antecipei há pouco, e destacar que a análise permite que eles identifiquem padrões, relações e tendências em seus dados e fornece dessa forma uma base para a tomada de decisão e a formulação de conclusões com base nos seus dados. E além disso, a análise estatística ajuda a validar seus resultados e a controlar possíveis variáveis de confusão, fortalecendo a robustez de sua pesquisa. Então, sabemos que muitos mestrandos podem enfrentar desafios com a estatística em suas pesquisas e alguns podem ter uma base limitada em estatística, enquanto outros podem se sentir sobrecarregados com a variedade de técnicas estatísticas disponíveis. Então, é nosso papel como orientadores fornecer orientações, fornecer subsídios claros e apoio nesse processo, ajudando os estudantes a adquirir habilidades necessárias para realizar análises estatísticas ou para proporcionar uma base para o início, né, uma iniciação à análise estatística. Então, em resposta ao ensino superior baseado em resultados, principalmente em estatísticas de pesquisas, né, de mestrado, existe uma necessidade de entender a metodologia para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Então, é importante desenvolver uma compreensão estatística na educação de pós-graduação, especialmente na análise de dados. Então, em relação ao SPSS, esse software desempenha um papel importante nessa análise dos dados, como já mencionei, e desde a saída desses dados até a interpretação deles. Então, os alunos precisam se tornar capazes de fazer essa análise e também o que é extremamente importante e que eu falei na última aula presencial com meus alunos da disciplina de métodos quantitativos, né, no programa de pós-graduação em gestão e organizações aprendentes, mesmo que você tenha uma ajuda externa por parte, né, de um estatístico, mas assim é vital que você, mestrando, tenha uma base para compreender como pode ser feita a interpretação dos seus resultados. Então, além disso, eu gostaria de enfatizar, antes que eu esqueça desse aspecto, que o software ele pode melhorar a aprendizagem também colaborativa e a disciplina dos alunos, né? Não apenas em aulas de estatística, mas também para toda a turma em geral, no seu trabalho de pesquisa na pós-graduação. Então,
os mestrandos, né, eu estou usando ora me dirigindo ao mestrando, outra hora falando na terceira pessoa. Mas os alunos, eles não precisam entender estatística enquanto estão cursando a disciplina como esta de métodos quantitativos. Mas também porque é importante descobrir a importância, a relevância do software na análise estatística e também digamos, a necessidade, assim, quase universal, né, de uso de software nas pesquisas de abordagem quantitativa, na análise dos dados, e que é a base para a interpretação dos resultados de uma pesquisa. Bem, então, como docentes, como orientadores da pós-graduação, nós precisamos também destacar como os alunos, eles podem ter uma facilitação no uso do software para a manipulação dos seus dados, para a análise dos seus dados. E então, o SPSS é uma dessas opções. Mas é importante considerar que o SPSS não é um software livre, né? É um software pago. Isso eu coloquei já em outro vídeo, né, neste canal, e que isso é uma das limitações para o uso do SPSS. E por que eu estou falando do SPSS? Eu não estou fazendo propaganda ou não estou fazendo nenhum tipo de difusão, não é, do uso do SPSS em particular. Mas é importante destacar que quando a gente adquire uma experiência, né, exercitando, praticando com um software, isso acontece principalmente na pós-graduação, como foi o meu caso, eu passei já no mestrado a usar o SPSS. E aí, a partir daí, passa a haver uma aproximação e uma experiência maior com aquele software. Mas há outros softwares, né, diversos outros softwares disponíveis, e softwares que são gratuitos, né, como o software estatístico R, e ainda outros softwares, né, também disponíveis livremente. Então, por isso que, para defender minha posição de que eu não estou fazendo propaganda ou difundindo, né, o uso de um software pago, eu queria falar alguns aspectos sobre o software R, né, que é gratuito. Então, você não precisa pagar nada para fazer o download ou usá-lo, né? Então, é também um software que nunca será desatualizado, porque todas as análises que você pode imaginar já estão disponíveis no R, né, graças a mais de cerca de 20 mil, né, pacotes gratuitos. Então, à medida que nossas análises, né, elas vão requerendo uma maior funcionalidade em termos de softwares estatísticos, novos tipos de análises estão sempre sendo desenvolvidas por meio do software R. Então, a análise de dados, né, dados reais ou realistas, é muito defendida, né, por colegas em termos de pré-processamento no caso do software R. Então, os pesquisadores gastam cerca de
80% aproximadamente, né, do seu tempo de análise, obtendo os dados em um formato em que possam aplicar os testes. Então, o R é muito bom no pré-processamento. Então, as alternativas ao R para análise de dados realistas, são, às vezes, também um pouco desajeitadas, né, no sentido de que podem ser propensas a erros, né, e têm baixa reprodutibilidade. Então, como acontece, por exemplo, quando o pré-processamento é feito no Excel, ou mesmo no SPSS. Então, o uso de scripts do R significa que, se você tiver feito a análise digamos assim, completamente, né, no R, você já terá um registro completo e reprodutível de seu caminho para análise. Então, qualquer pessoa com conexão à internet pode baixar o R e reproduzir sua análise usando o seu script. E nós sabemos que tornar análises reprodutíveis é uma habilidade essencial em muitas fases da pesquisa. Então, concluindo em relação a essas considerações sobre o R é livre, né, porque o código-fonte está disponível para todos, é um código aberto, e algumas razões pelas quais isso é importante é que todo software tem bugs, né? Então, a disponibilização do código-fonte significa que é mais provável que esses bugs sejam encontrados e corrigidos. Por outro lado, ninguém fora da IBM ele pode examinar o código-fonte do SPSS. Cabe inteiramente à IBM corrigir ou informar sobre os bugs que esse software possui. E, além disso, todo software é eventualmente abandonado em algum momento pelas pessoas que o criaram, né? Pelo menos quando essa pessoa, né, já não existe, o software que não é de código aberto, ele vai deixar de ser atualizado. Então, o software de código aberto, ele só morre se ninguém no mundo se importa o suficiente em mantê-lo. Então, no caso do SPSS, sendo um software fechado, de código fechado, ele morre assim que os atuais proprietários decidem não mais atualizá-lo. Então, também quero enfatizar a experiência do aluno. Então, os estudantes, de forma geral, eles preferem o R, né, porque isso é importante, tanto o pré-processamento de dados quanto a gratuidade do software. Em um estudo recente, estudantes de graduação em psicologia, né, de uma universidade puderam escolher entre o R e o SPSS, né, tendo feito uso de ambos. Então, 2/3 dos alunos escolheram o R nesse estudo. Então, aqueles que escolheram o R se saíram melhor nas avaliações finais e mostraram menor ansiedade estatística. Então, o R está sendo usado também no nosso Centro de Ciências Médicas, o centro no qual eu sou lotada, para alguns estudantes de graduação e estudantes de graduação que estão tendo uma boa experiência com o software, embora seja um software menos amigável, tem uma interface menos amigável. Bem, então, existem também diferentes serviços, né, que se pode escolher para analisar os dados pelo SPSS, assim como pelo R, né? Então, já mencionei estatísticas descritivas e inferenciais, e você pode escolher uma ou mais análises e testes
para o seu conjunto de dados. E se você tiver problemas com esses testes e não souber como realizá-lo no SPSS, você poderá contratar um estatístico para fazer esse dever de casa com o SPSS ou com o R. Então, quais são os recursos comuns, né, que é possível fazer por meio, agora eu vou voltar ao SPSS, ao SPSS na análise estatística. Então, a importação de dados, né, você pode importar seus dados de outro software para o SPSS, né, e softwares onde você construiu a base de dados em diferentes formatos. Então, a importação de dados. Você pode importar os dados de outro software e é importante que se você for importar dados a partir do Excel, por exemplo, ou de arquivos de texto, né, é importante se certificar de que esses dados eles estejam organizados corretamente, com cada variável em uma coluna e cada observação, né, em uma linha, e isso já mencionei em outro vídeo aqui neste canal. É importante também a limpeza e a preparação dos dados. Então, antes de realizar a análise, é importante verificar e limpar seus dados, identificando e tratando valores ausentes, também erros de digitação, e o SPSS oferece ferramentas para ajudar nesse processo. Bem, é importante também selecionar a análise apropriada. Então, com base na sua pergunta de pesquisa e na natureza dos seus dados, é importante saber escolher a análise estatística mais adequada. Então, o SPSS oferece uma ampla gama de opções, desde estatísticas descritivas, simples, até análises mais avançadas. E ao executar a análise, é importante usar ferramentas do SPSS para configurar e executar a análise estatística que você seleciona. Então, certifique-se de revisar as opções e definições relevantes, como níveis de significância ou ajustes para controle de variáveis de confusão. Importante também é a interpretação e o relato dos resultados e essa análise desses resultados que são gerados pelo SPSS, é importante interpretá-los de acordo com a sua pergunta de pesquisa. Então, você vai preparar os gráficos, tabelas, né, e escrever o próprio relatório dos seus resultados para comunicar os seus achados de uma forma clara e objetiva. Então, é importante fazer esse relato. E também é importante mencionar aqui que o SPSS é apenas uma dessas várias opções de softwares estatísticos disponíveis, né, que eu já mencionei, embora eu esteja falando sempre do SPSS, mas eu estou tendo cuidado, né, de mencionar que outros softwares estatísticos e softwares que são livres, né, são de código aberto, eles proporcionam essas mesmas funcionalidades. Então, como orientadores, nós costumamos fornecer recomendações importantes aos mestrandos em relação à análise estatística, e essas orientações que eu estou passando aqui são orientações importantes, né? Então, por exemplo, essas que eu já mencionei, e também a questão do planejamento prévio. Isso é importante, porque é essencial planejar a análise estatística antes mesmo de coletar os dados. Então, você que colocou esse comentário em um dos vídeos anteriores, né, sobre análise estatística que eu tenho aqui neste canal, então é importante que você defina as questões de pesquisa, identifique as variáveis relevantes e determine as técnicas estatísticas apropriadas para responder à sua pergunta de pesquisa ou às suas perguntas de pesquisa.
Então, também você deve adquirir conhecimento sobre as técnicas estatísticas relevantes para a sua área de estudo. Isso pode envolver a leitura, né, de livros, a participação em cursos ou workshops, né, de uso do software, para responder a essa sua pergunta de pesquisa. Então, é importante, como já mencionei, a aprendizagem dos métodos estatísticos. Então, você precisa adquirir conhecimento sobre as técnicas estatísticas relevantes para a sua área de estudo, e isso não deve ser, subestimado. É importante que você tenha uma base em estatística. Também eu quero destacar que você pode adquirir, digamos, fazer inscrições em workshops, como eu mencionei, e também buscar colaboração de estatísticos ou profissionais com experiência em análise estatística. Então, eles podem ajudar na seleção adequada das técnicas estatísticas, na interpretação dos resultados e na validação dos procedimentos de análise. Então, é importante, essa recomendação é importante, e também o seu orientador vai fornecendo também feedbacks, né, contínuos a você em relação à análise estatística que você está conduzindo ou que você está acompanhando, né, junto com um profissional da estatística. Isso ajuda a garantir a qualidade e precisão dos procedimentos de análises e também esses dados que estão sendo analisados, eles vão sendo discutidos com o seu orientador, né? Então, também agora finalizando este vídeo, eu gostaria de também mencionar e destacar uma recomendação, né? Que essa busca de apoio e orientação adequados ao longo do processo da análise estatística dos seus dados, na sua pesquisa. Isso vai ajudar você a tomar decisões informadas e obter resultados confiáveis e válidos para a sua pesquisa. Então, assim, finalizo este vídeo, né, de compartilhamento dessas reflexões docentes sobre análise estatística para você, mestrando, que está nessa fase e pode estar com uma série, né, de dúvidas a esse respeito, como o aluno que colocou esse comentário aqui em um dos nossos vídeos, e que aí eu respondo com esse vídeo com essas reflexões. Então, até mais, até breve, né, com outras reflexões nessa área do conhecimento e voltado para os mestrandos que estão iniciando a sua análise estatística. E também para os graduandos que estão aí numa iniciação, né, à pesquisa científica. Então, até breve e grata pela sua atenção, você que chegou até aqui o final do vídeo.